Boa noite, queridos. Aqui nós estamos, mais uma noite preciosa, uma noite que Deus nos dá e nós queremos fazer um bom uso dessa noite que Deus nos dá. E para tanto nós estamos realmente envolvidos com algo extremamente importante, extremamente relevante. Eu acredito que quem estiver aí conosco poderá compartilhar essa mesma impressão, né? Então, sou o psicanalista e coach Kleber Silva. Nós estamos na última aula do FAST curso, ou seja, curso rápido sobre prevenção ao suicídio, né? E nós propositalmente deixamos esse tema por último, que é o tema da depressão, porque realmente é a plataforma que impulsiona a passagem ao ato do suicídio. Então, não teria como não falar sobre esse tema. Um tema que na verdade é considerado como uma pandemia, né? A pandemia mais famosa que temos é a do coronavírus, mas existem outras transitando na experiência da vida humana. Então hoje é um privilégio estar aqui, eu quero agradecer a Deus, né? Porque mérito nós não temos, mas temos o desejo de contribuir, por isso que estamos aqui, tá? Então, bem-vindo aos nossos alunos, sejam bem-vindos a todos os nossos alunos, e aqueles que estão conosco aí, que ainda não são nossos alunos, poderá ser os nossos alunos, né? Um dos nossos alunos. Então, hoje nós estamos aqui para encerrar a nossa campanha de prevenção ao suicídio, tá ok? Nós temos uma formação em atividade, formação em psicanálise em atividade, temos a formação em teologia, temos a formação em coach, tá ok? Hoje nos dois modelos, né, tanto o EAD como o presencial, provavelmente o presencial estará voltando agora em outubro, pelo que nós estávamos lendo do site da prefeitura, que está liberando as escolas para o dia 7. A gente só vai se certificar absolutamente e voltaremos. Caso contrário, ainda vamos estar de stand-by. Mas enfim, quero que você se dedique à explanação, porque é um nobre professor que está aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo que ele vai trazer é de suma importância para a minha e para a sua vida. Então fique atento em cada detalhe. Depois, uns 10 minutos de intervalo, nosso companheiro estará aqui respondendo, uns 10 minutinhos, ele estará respondendo as questões dos alunos, tá ok? Então que Deus abençoe. Quero só introduzir a pessoa do Ezequiel. Ezequiel é pastor e psicanalista formado nessa casa, muito dedicado, já clinica lá na cidade de Valinhos, e tem tido uma dedicação muito grande ao ser humano. Então, hoje ele compõe um conjunto de professores do nosso instituto e hoje estará fechando o tema sobre prevenção ao suicídio, falando sobre o título Depressão e Suicídio. Seja bem-vindo, meu amigo, que Deus te abençoe. Fique à vontade e vamos aproveitar esse tempo. Muito obrigado, pastor Kleber, muito obrigado você que está nos assistindo, aos alunos, muito boa noite, aos amigos, aqueles que estão dando esse privilégio, essa honra, né, de estarmos compartilhando neste que eu diria que é o mês mais importante e emblemático dentro da nossa nação, onde a gente consegue de uma forma mais direcionada dar essa atenção para a vida, porque na verdade o nosso intuito é que nesse setembro amarelo foi despertar você para a pulsão de vida, para que você possa entender que não há um bem mais valioso do que a sua vida, né? Na verdade eu queria começar esta aula deixando esse adendo para você. Talvez você está aí nos assistindo, está com alguma tristeza, está com algum problema, sabe? De vez em quando passa na minha cabeça pensamentos que eu não consigo entender, compreender de onde vem, por que tamanha tristeza, tamanha melancolia,
por favor, nos procure. Aliás, aqui no Instituto nós temos também uma área para te atender. Nós temos aqui os consultórios, nós temos os psicanalistas preparados e até mesmo com atendimento social. Então você pode nos procurar porque a nossa intenção é te ajudar. Veja, o suicídio, nós vamos falar mais para frente, mas ele é uma passagem ao ato, mas ele vai dando demonstrações de que você está entrando nesse caminho ao longo de uma história, né? Ao longo da sua vida. Ele não nasce ele não vem e brota de uma vez, ele vai aos pouquinhos, vai germinando, até que nós vamos falar sobre isso. Mas, como o professor muito bem disse, a depressão, ela é aquilo que liga tudo, faz todo sentido daquilo que nós falamos. Aliás, eu quero agradecer todos os professores que aqui passaram, foram meus professores, mestres, e eu tenho certeza que é uma grande honra estar aqui e saber que estar junto com vocês requer de mim muito mais atenção e preparo. Aliás, obrigado, meu professor, meu mestre, pelo empenho desde o primeiro dia que o conheci e pela dedicação em me transmitir esse conhecimento tão maravilhoso, esse saber tão maravilhoso que é a psicanálise. Bom, para falarmos de depressão, antes de entrarmos na depressão em si, eu queria deixar aqui alguns aspectos históricos para dizer para você que a depressão é coisa antiga, é coisa que vem de muito tempo atrás. Hoje a OMS, já todos os professores falaram aqui, mas faço questão de mais uma vez citar, diz que aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a depressão, né? Entretanto, ela vem desde a antiguidade. Nós temos a descrição da depressão até mesmo na Bíblia, como uma Bíblia maravilhosa, né? E eu pensei uma pessoa aqui para dizer para você, por exemplo, a síndrome depressiva do rei Saul no Antigo Testamento, né? Ele passou por essa síndrome, devido à depressão fez coisas que não deveria fazer e a sua narrativa termina de uma forma aberta, né? Sem saber o que vai acontecer. Cada teólogo tem o seu juízo de valor, mas eu queria falar sobre isso. Já a questão da depressão também nós vamos ver, por exemplo, uma questão de suicídio que houve de Ajax, na ilha de Homero, né? 400 anos antes de Cristo. O Hipócrates também usou o termo mania e melancolia para definir aquelas perturbações mentais, quando as pessoas tinham coisas que elas não conseguiam explicar. Hipócrates já veio dizer, olha, isso é uma mania, isso é uma melancolia, é algo que vem de dentro da sua mente, né? Sem saber o que era, ele já tratava isso 400 anos antes de Cristo. Melancolia, que em grego significa bile negra. A bile é um pequeno órgão que nós temos, né? E é interessante que ela tem uma função toda específica, e Hipócrates vai dizer que quando as pessoas tinham algum problema com esta bile, ela podia se manifestar trazendo para ele atormentações mentais, que era esse estado da depressão. O cara estava bom, de repente estava triste, de repente voltava ao seu estado normal, né? Então ele fala que a pessoa não tinha uma bile saudável, tinha uma bile negra, uma bile que não fazia aquilo pela qual ela vinha para fazer, ok? E ainda segundo ele, ela causava, por exemplo, a depressão ela podia vir por excesso de excitação, ela podia vir por falta de excitação, ela podia vir por excesso de alegria, excesso de tristeza. Então, assim, era uma descompensação de um estado normal da pessoa. É interessante isso, né? Sim. Porque os extremos nunca vão ser bons, né? Na psicanálise a gente vai aprender que o equilíbrio, né? Nós temos que buscar o equilíbrio de tudo para realmente nos entendermos como sujeito. E ele vai dizer isso 400 anos antes de Cristo. Já na modernidade, em 1854, Julius Frauheit descreveu como uma condição, olha que interessante, como uma condição no qual o paciente apresentava alterações de humor entre mania e depressão. Então veja, dependendo do estado, ele apresentava essa alteração. Então ele vai definir a depressão como essa alteração de humor, né? Até então nós não vamos ter dados científicos, como a gente vai ver aqui na frente, quando eles começam a descobrir que a depressão também ela tem raiz hormonal, né? Falta de produção de algumas coisas que nós vamos ver mais aqui na frente. Em 1899, Emil Kraepelin, a partir do conhecimento anterior acumulado dos psiquiatras franceses e alemães, descreveu a depressão como psicose maníaco-depressiva,
que hoje é denominada como transtorno bipolar. E, finalmente, em 1914, Freud concluiu um dos seus mais importantes escritos, Luto e Melancolia, onde ele estabelece um paralelo entre as duas formas de reação à perda do objeto amado. Aí nós vamos ver o luto e a melancolia. Basicamente, esse é o contexto histórico de onde surge a depressão. Já na questão fisiológica, e é aqui que eu quero que você entenda, que é a questão mais médica, e eu não tenho tanto conhecimento, mas fiz questão de pensar algumas coisas, do ponto de vista fisiológico, a depressão ela tem origem numa falha nos neurotransmissores que são responsáveis por levar impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então veja, é como se fosse um fio desencapado. E se esse fio ele tem uma função, levar energia do ponto A ao ponto B, de um neurônio para outro. Quando há uma deficiência nesta ligação, o indivíduo, o sujeito, segundo cientistas, ele passa a ter esse estado de depressão. Neurônios transmissores NT. Qual que é a outra ponta? São os NRs, que são os neurônios que fazem a sinapse. E é interessante que é assim, é como se o neurônio fosse uma chave e o NR uma fechadura. Quando há essa compatibilidade, então há uma estabilidade, a gente não entra em depressão. Quando existe qualquer alteração dentro desses neurotransmissores, então, por exemplo, é como se eu pegasse uma chave para uma fechadura errada. Então ela não entra, não completa este ciclo. E não completando, há uma alteração de humor, há uma alteração psíquica e a gente entra num estado de depressão. É interessante que nesses indivíduos, segundo o relato científico, diz que há uma diminuição significativa na produção de neurônios, que são neurônios transmissores como serotonina, noradrenalina, ok? Que são neurônios responsáveis por nos manter sempre num estado de euforia, alegre, né? Hormônios, desculpa, falei hormônios. E a falta dessa ligação, ela diminui a produção desses hormônios. E não tendo essa produção, o indivíduo pode e possivelmente entrará num estado depressivo. Dito isso, nós precisamos passar para a nossa área, que é a abordagem psicanalítica da depressão, né? Como que a gente olha a depressão? Como que a depressão e a melancolia que antecedem ou que precedem a pulsão de suicídio é vista na clínica, né? E para isso nós vamos usar, claro, Freud, o pai da psicanálise. Para a psicanálise, segundo Freud, a depressão maior ou transtorno bipolar é a melancolia, e entende-se por melancolia a doença que acomete o sujeito em decorrência de uma perda real ou ideal. Quando o sujeito passa por essa perda, segundo Freud, ele vai entrar num estado melancólico. E aí, quando ele entra nesse estado melancólico, ele adentra-se. E eu gosto dessa palavra porque ele entra e depois ele se aprofunda, né, nessa questão que é a depressão. Veja, perda do real e do ideal. O que é isso? É interessante que todos nós, pastor, nós temos essa questão do real e do ideal. Nós, desde que somos gerados, é implantado em nós pelos nossos pais e pelo mundo, pelo ambiente onde viemos, uma pulsão de vida e uma pulsão de realidade, de idealismo, de sonhos, de projetos, né? Então, por exemplo, o pai de um menino homem, ele não conseguiu ter realizado nele a pulsão, por exemplo, de ser um grande jogador de futebol. Então, brincando numa roda de amigos, ele diz assim, tá vendo esse meu filho? Esse aqui vai ser craque de futebol. Isso que é amor narcísico. Exatamente, aí entra essa questão narcísica. Então eu coloco isso, deposito isso sobre aquela criança, eu não entendo que ela vai captar isso como sendo para ela um ideal, né? E aí o que acontece? Ela pode vir a desenvolver uma depressão se caso ela não realizar aquilo que foi introjetado nela pelo seu pai ou pela sua família, né? Quantos
na clínica, quantos pacientes chegam e dizem assim, eu não consegui concretizar o sonho do meu pai? Então veja, ao invés da pessoa estar em busca dos seus objetivos, ela estava em busca do objetivo do outro. E ela se frustrou, porque quando eu deposito a minha expectativa de vida no outro, eu vou estar sujeito a uma frustração que pode me levar a um estado de melancolia e automaticamente a uma depressão. O senhor concorda com esse posicionamento? Como que o senhor vê essa questão? Sim, eu acho extremamente interessante quando você faz esse recorte do ideal, né? Porque muitas vezes nós vamos vivendo e a vida, ela é uma resposta àquilo que esperaram de mim, né? Então, é por isso que o Freud vai também delimitar o eu ideal e o ideal de eu. O eu ideal como aquilo que quando eu existi e fui criado por alguém, esse alguém, esse grupo de alguém, pai, mãe, escola, criou uma expectativa. E essa expectativa que criaram tem a ver com como eu vou viver. Criaram-se uma expectativa em como esse sujeito deve viver. E aí esse sujeito muitas vezes se depara com a responsabilidade de responder àquilo que o outro espera, mas de forma sempre capenga, né? Porque o ser humano é isso. É falho, né, na sua natureza. O ser humano é essa incoerência em pessoa, falho. E aí ele sofre. Ele sofre porque ele não consegue ser o ideal que o outro esperava dele. Aí pronto. Achei brilhante essa ideia que você falou do ideal. Beleza, aí ele vai ter que responder de forma capenga ao que esperam dele. Então esperaram dele ser bonzinho, ser hétero, ser religioso, e ele não conseguiu ser. Pronto, sofrimento. Aí ele projeta do eu ideal para um ideal de eu. O ideal de eu já não é o que o outro espera, o que ele resolveu que quer ser. Aí pronto, ele encontra um mundo cheio de desafios. Aí pronto, também vai ser capenga o processo. Ele também muitas vezes não vai alcançar da noite para o dia o que ele quer ser, monetariamente, Sim, esteticamente, intelectualmente, espiritualmente. Aí, mais uma frustração no ideal. Então, é uma frustração no ideal que o outro esperou e é uma frustração no ideal que eu criei. Aí, muitas vezes, a pessoa não entende. E a nossa geração, ela não entende mesmo que a frustração faz parte desses ideais. E é justamente isso que Freud vai dizer nesse artigo ainda, que ele vai dizer assim, que a falta de entendimento com essa questão da frustração estabelece essa questão do luto e da melancolia, e aí ele vai dizer assim, ó, as diferenças do estado de luto e de melancolia são assim, ó, semelhança e diferença em relação à perda de um objeto, desânimo, extremamente penoso, cessação de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de qualquer atividade. Para os alunos, no texto eu fiz um quadrinho para você ver quais são as diferenças entre luto e melancolia. Porque quando o sujeito passa por esse processo, ele perde o encanto pela vida. Porque ele vê assim, ó, o que projetaram não deu certo, o que eu projeto também não deu certo. Como ele não está preparado para lidar com essa frustração, ele entra nesse estado de luto e melancolia. Aí veja, eu coloquei nos quadrinhos, luto, número 1, perda do real. Quando ele está no luto, ele perde. Quando ele está na melancolia, ele perda mais ideal, ou seja, ele perde o real e ele perde aquilo que era ideal, que é aquilo que o senhor acabou de falar agora. Ele perde aquilo que ele veio, não, o que me projetaram de eu ideal não dá certo, e o que eu projetei também não dá. Há uma diferença. Na questão do luto, ele não só perde o real, mas ele não tem mais esperança.
Já na melancolia, ele começa a ter uma perturbação na sua autoestima. Porque, exatamente, atinge o eu, ele fica perturbado. Ele começa a se desacreditar, que é aquele processo que todos nós passamos um dia, né? Principalmente nas transições de fase. Veja, quando a gente sai da infância, quando a gente faz aquela transição que pré-puberdade, puberdade e adolescência, é uma fase tenebrosa, parece que a gente perde todo a nossa identidade. Há uma perturbação, eu não sei se eu vou ser cabeludo ou careca, eu não sei se aquelas espinhas vão sair, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, e aí aquele referencial paterno que eu tinha de acolhimento, agora parece que já não me acolhe mais, o meu pai já não me abraça, minha mãe já não... Sabe? E a gente vai se perdendo nisso, né? E fui colocando. Aí tem mais algumas coisas ali. No luto, o mundo se torna pobre e vazio. Sabe aquela sensação de que o seu mundo não tem ninguém, não vale a pena? Na melancolia, é o próprio eu que se torna pobre e vazio. Porque pior do que o seu mundo ser pobre e vazio, é quando você se sente pobre e vazio. É aquele sentimento de que nada faz sentido, que nada para você dá certo. No luto, diz aqui, quando o trabalho do luto se conclui, o eu fica outra vez... Voltamos. Quando eu concluo esse trabalho do luto, o meu eu volta a ficar livre. Já na melancolia, o trabalho do luto não se conclui totalmente. Porque tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o luto. Ela prefere ter aquele luto com ela, né? Aquele sentimento de vazio, de tristeza, para que ela comece, para que as coisas façam sentido. Tem gente que gosta desse tipo de dor, tem gente que, não sei se o senhor já teve pacientes assim, mas nós temos casos na clínica, por exemplo, eu tive um caso recentemente que eu disse para a pessoa, ela estava frustrada porque várias pessoas do seu ciclo de amizade tinham pego a Covid e ela não. E eu disse, você vai se realizar quando você pegar a Covid? Né? Parece que a frustração dela eu sou tão ruim, eu sou tão... que nem a Covid pega em mim, pega no outro, mas não pegou em mim. Então assim, as pessoas passam a ter essas inversões. Agora, é interessante entender que tudo isso gera no ser um estado de dor muito profundo, né? Que é o que a depressão causa. E aí é algo que é interessante, que todos vão dizer que ela é incompreensível para o sujeito e para aqueles que estão ao lado do sujeito. É bem complexo. Deus dos psicanalistas. Exatamente. Então veja, a falta de conseguir expressar aquilo que eu sinto e de ser acolhido naquilo que eu sinto causa uma dor extrema. E aí nós vamos adentrando. Veja, do estado melancólico eu posso ir para um possível estado de suicídio, porque se ninguém me entende. Eu não sei se você já passou por isso, talvez você conhece alguém que a pessoa fala assim, por que você está triste? Não sei. Eu não consigo identificar, só sei que eu não quero sair desse quarto, eu não quero, a vida não tem sentido, mas ela não sabe o que. Mas alguém fala, não, eu não sei. E as pessoas não compreendem. Aí tem gente que por muito tempo fala, não, depressão é frescura. Não sei se o senhor se lembra disso. Depressão é coisa do demônio. Não. Gente, a pessoa em estado de depressão, ela não consegue expressar o que sente. E ela não consegue muitas vezes ser acolhida pelo que sente. E isso causa uma dor muito profunda dentro dela. É necessário olharmos para essa dor. É necessário você ter um olhar, e aqui a gente tem a beleza de ter, junto com a psicanálise, os fundamentos cristãos, de você ter esse olhar para dentro da pessoa, tirando ela desse ambiente religioso, tirando ela desse ambiente santificador, não vamos dizer assim, sabe? E colocando ela na posição de alguém que realmente está precisando de ajuda, né? Eu anotei algumas coisas aqui que diz assim, a respeito da depressão. A depressão é uma resposta do sujeito frente à sua falta constitutiva, mas também um modo de não consentir a falta do outro. Eu achei muito interessante o que você falou. Eu, pela primeira vez, fiz um paralelo com
o texto de 1914 do Freud, Luto e Melancolia, e o conceito de ideal, de eu e eu ideal. Porque o eu ideal tem a ver com o meu trabalho de ser o que esperam de mim. Sim. E o ideal de eu é alcançar aquilo que eu decidi ser bom para mim. No luto, o fracasso está em que eu perdi aquele objeto de amor, eu perdi aquilo que eu amava, e muitas vezes tem a ver com a relação com o outro. Na melancolia, na depressão, a grande questão é que eu não alcanço o que eu quero para mim. Aí então a encrenca não é com o mundo, é comigo mesmo. E aí o grande lance é que um luto não cuidado pode virar uma depressão grave, né? Então, de eu me desanimar com o mundo, então, por exemplo, perco alguém que eu amo, no real, né? Um sujeito, uma pessoa. Pronto, não quero trabalhar, não quero comer, não quero dançar, não quero cantar coisas que me envolviam no real. Não quero, fico afastado. Não estou nem aí com quem espera de mim. Enfraquece o eu ideal. O eu ideal. Agora, se eu não cuidar aqui, entendeu? E aí que tem o nosso alerta, se eu não cuidar nesse momento de luto, eu, de desanimado com o mundo, vou ficar desanimado comigo. Aí o mundo se tornou sem graça, agora eu também estou me tornando sem graça. Aí eu entro num certo cansaço de ser si mesmo. E aí, luto não cuidado, mais depressão profunda, igual suicídio. Eu vi uma frase de uma psicanalista, Andressa Blanco, que ela diz assim: eu com os meus comigos que se vire comigo mesmo. Eu com os meus comigos que se vire comigo mesmo. Quer dizer, essa coisa que nós temos de muitas vezes estarmos lidando conosco mesmo a respeito daquilo que a gente não sabe. Por exemplo, o sujeito quando ele tem a primeira frustração amorosa. E eu digo assim, estou desenvolvendo a minha primeira teoria psicanalítica dizendo: ninguém se casa com o grande amor da sua vida. O primeiro amor é frustrado. E começa lá em Édipo, é frustrado. E o sujeito, quando se frustra, ele sai do real, como o senhor mesmo disse. Então ele não está preparado para aquela frustração. Ele entra com toda aquela demanda de expectativa, de amor, se apaixona, tal. Às vezes ele nem consegue externar isso para o outro, mas ele está vivendo profundamente aquilo. Aí, por exemplo, é perigoso. Exatamente, aquele caso do rapaz que se apaixona pela professora lá na escola, só que a professora é casada. E um dia ele vê o marido da professora vindo buscar a professora. E como ele não tem isso elaborado dentro dele, ele entra numa crise. Né? Perdi. Mas ele não... Gente, exato. E por causa daquilo ele pode decidir não querer amar mais. A coisa é assim mesmo. Entendeu? Então, assim, é justamente isso que pega. E aí, outras coisas que ele vai falando é que a depressão, ela traz dor e tristeza. E é interessante a gente separar a dor da tristeza. Gente, dor é um sentimento que vem com determinada reação, ou de um sintoma de uma doença, ou de um acidente, ou de um trauma. A tristeza é um estado. Então é interessante que a melancolia, ela vai causar, a depressão, ela vai causar dor e tristeza. Tem gente que na depressão somatiza dores reais do seu corpo. Fora o estado de tristeza, ela tem dor. Tem gente que desenvolve fibromialgia, desenvolve doenças, né, em função desse estado, porque ela não aceita ou ela não consegue lidar com essas questões de demanda que ela está passando. Na psicose, a depressão pode ser observada em alguns casos como esquizofrenia, paranoia, catatonia, chegando a anteceder muitas vezes o desencadeamento do surto. Às vezes, a pessoa desenvolve isso por causa da depressão, né? E é interessante que eu coloquei aqui no item 4 alguns sinais e sintomas de melancolia e depressão que nós precisamos observar. Primeiro, angústia.
A angústia, ela é um sinal, eu diria que é um outdoor dizendo, eu estou num estado de melancolia, depressão, preciso ser cuidado. O que é a angústia? É esse sentimento que ele vem de dentro e eu não compreendo nem as expectativas dos outros sobre mim, nem a minha sobre o mundo. E aí eu não consigo achar sentido para as coisas. Né? Tem gente que fala assim, eu não sei, mas parece que tem uma coisa aqui dentro, sabe, pastor? É um negócio que vem, eu não sei definir. É essa falta, essa angústia. Perda de interesse pelo mundo externo. Quando você vê uma pessoa que ela já não tem interesse, por exemplo, interesses básicos, gente, o depressivo ele perde interesse até na sua higiene pessoal. Até na sua higiene pessoal. A pessoa já começa, por exemplo, a não se arrumar mais, não está preocupado. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, está tendo uma classe agora, né, de minimalismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Minimalismo é o seguinte, eu vivo com o mínimo que eu tenho. Então, não importa se eu estou de short, se eu estou de camisa, mas na verdade há disfarçado dentro desse sentimento minimalista uma questão de melancolia. O melancólico é minimalista, para ele qualquer coisa serve. Se eu estou de chinelo, estou de sapato... E aí uma roupagem de simplicidade. Sim, e aí a gente precisa ficar atento porque pode ser uma perda de interesse pelo externo. Inibição. Interessante. A inibição, ela está dentro de várias coisas. Tem gente que perde apetite. Tem gente que perde desejo sexual. Tem gente que perde a energia vital, que é essa energia de vida, essa questão de acordar, fazer as coisas, sair para trabalhar. Tem gente que perde energia. O depressivo é extremamente sem energia. Às vezes, quando ele chega num surto de depressão muito grande dentro do consultório, dentro da clínica, ele chega de tal jeito que ele não tem capacidade de sentar ou de se levantar do divã muitas vezes. O senhor me ajuda? O senhor me ajuda a sentar? Eu já tive casos de ajudar a sentar. Por quê? Porque é tanta angústia, é tanta melancolia que ele não consegue dar conta disso. Desmotivação, né? É importante a gente olhar. Distúrbio do sono. Geralmente o depressivo não tem um sono regular, ele não tem mesmo, né? Os distúrbios alimentares são tanto para menos quanto para mais, porque tem o depressivo que fala assim, o quê? Agora eu como, porque é um jeito de eu ter prazer, ter gozo no meu objeto e eu introjeto comida, e aí a gente acha que é só um distúrbio alimentar, mas é também uma depressão, né? Crises de choros intensas. Eu tenho uma paciente que ela vai... Que não alivia, né? Que não alivia. E ela fala assim, eu choro aqui 10 minutos e eu me sinto aliviada. Então, quando ela chega, muitas vezes eu já sei que o começo da nossa análise começa com choro. E aí eu não preciso perguntar o que está acontecendo. Porque a gente, quando vê alguém chorando, o que está acontecendo? E ali é uma forma de... Então, assim, crises de choro. Preste bem atenção nisso, tá? Tratamento. O Freud diz assim, que ele desvendou o enigma da melancolia descobrindo a chave do quadro clínico ao constatar que na melancolia, e apenas nela, há autorrecriminações que são recriminações feitas ao objeto amado que ao ser perdido foram deslocadas para o eu do seu próprio paciente. Então veja, você que está nos assistindo, que é aluno, vai precisar ter essa ferramenta. Quando você descobre esse estado depressivo, uma das ferramentas é entender que estas autorrecriminações, ou seja, ele se culpa pela perda do objeto. Muitas vezes ele não tem, mas ele se culpa, são recriminações. E eu gosto desse termo, autorrecriminações que são recriminações, ou seja, ele começa sobre ele mesmo julgar as suas atitudes e julgar errado. Não, eu perdi por causa disso. Ele não vê que foi uma situação externa, ele não vê que foi uma situação do tempo ou uma coisa normal, né? Então a gente precisa ter esta capacidade aguçada para que na clínica a gente tenha sucesso, principalmente na conclusão da análise. Lembre que nós não estamos aqui para apontar aquilo que ele está passando, mas para ajudá-lo a se encontrar. Então, quando eu sei que o problema está na perda do objeto, eu levo ele para entender que nem sempre a perda foi culpa dele. E quando ele se encontra com isso, automaticamente ele consegue melhorar. E aí nós vamos ter alguns casos de Freud que depois você vai ver aqui na sala. Uma coisa que me chama muita atenção em nós humanos é a capacidade de orientar o outro.
Eu dou risada, porque tem que dar risada mesmo. A gente está sempre dizendo como o outro tem que sentir, como o outro tem que pensar, como o outro tem que agir. Eu acho isso extremamente aguçado e voraz em nós, né? E a gente entende psicanaliticamente que nós sofremos de uma maligna projeção de não se responsabilizar pelo que somos e estamos sempre atarefados com aquilo que o outro é. Isso é verdade, a nossa demanda é o outro. E aí eu me lembro de uma fala de um grande, ou o grande sábio, que dizia assim, ó, tira a trave do seu olho e depois se preocupa com o cisco. Muitas vezes o depressivo ele chega ao ato de suicídio porque a exigência que está em volta dele é extremamente perversa. Por que perversa? Porque ninguém alcançou o título de ser humano bom. Até hoje não encontrei. A gente pode ter traços, mas bom, não existe isso. Né? Não existe. Eu tive o privilégio de ter uma educação talvez não tão acadêmica, mas profunda no que diz o ser humano. Muito profunda, do ponto de vista religioso, como também psicanalítico e filosófico. E não existe ninguém bom. Então, se não existe ninguém bom, eu abro um parênteses, o nosso trabalho é fazer laço, nosso trabalho é ajudar. Nosso trabalho não é dizer nada para ninguém, não é julgar ninguém, nosso trabalho é estender a mão. Muito bem. Freud vai dizer que é preciso escutar do depressivo os seus delírios incompreensíveis, os seus delírios de inferioridade, porque eles podem ser o objeto de cura. Muitas vezes o depressivo traz delírios que para nós que estamos fora desse estado não faz sentido, né? E é por isso que na clínica é importante você ter essa escuta aguçada, porque às vezes aquele delírio dele, né, e principalmente o delírio de inferioridade, porque veja, ele chega num grau de inferioridade tão grande, de uma perda do seu eu, da sua estima tão grande, que a única coisa que lhe resta é morte. Nossa. É a morte, né? Não tem o que fazer. Mas esse delírio de inferioridade pode ser um objeto pelo qual a gente começa a trabalhar para que ele saia disso. E isso é importante. Junto com isso, ele termina essa parte da depressão dizendo que há casos em que ele precisa passar por uma intervenção medicamentosa para a estabilização do quadro. Lembrando que a depressão ela tem origem na falta de produção de hormônio, serotonina. Então, o que acontece? Ele precisa de uma intervenção e, nesse caso, cabe muitas vezes uma indicação. Por quê? Porque o medicamento associado à psicoterapia vai ter um resultado melhor. Tá? Então, isto é a depressão, a melancolia. Esse é o estado em que o sujeito fica depressivo. O próximo passo é justamente o outro assunto que nós vamos tratar. Desse passo para o suicídio, eu diria para você que é um passo de formiga, ou seja, minúsculo. Tá? Da depressão para o suicídio é um passinho de formiga, então quero que você comece a dimensionar isso, ou seja, estão extremamente ligados uma coisa com a outra. Quais são as teorias psicanalíticas a respeito do suicídio? Fiz questão de tirar aqui duas de Freud, de Lacan também, mas ele diz assim, Freud apresentou duas teorias sobre o suicídio. Na primeira, ele define o suicídio como uma saída, uma ação que visa um término de conflitos psíquicos. Olha só, ele vai dizer que uma das coisas, dos caminhos que levam ao suicídio é uma saída. Pensar no suicídio como saída é muito interessante, porque a dor dele é tão grande, ele é tão incompreendido, ele é tão fora da realidade, que ele pensa assim, eu me suicidar ou dar fim à minha vida é uma saída. Né? É uma ação que visa o quê? Pôr um fim nesse conflito que ele tem dentro dele com ele,
dele com o outro, do mundo com ele, enfim, dessa miscelânea de coisas que ele criou. Então, uma das teorias é uma saída, uma ação que coloca fim a um conflito. Por muito tempo, eu quero fazer um adendo aqui, pastor, por muito tempo, nós pastores julgamos o suicídio como sendo algo do diabo, que não sei o quê, porque está lá na Bíblia, mas a gente precisa entender a interpretação científica disso. Hoje os valores estão mudados, porque veja, é tanta dor no sujeito, nós que estudamos também, é tanta dor, que ele vê nesse ato um fim para a sua dor. Porque por fim a um conflito é por fim a própria dor. E aí nós temos que repensar algumas coisas, e eu estou aqui só para te provocar. Pensa nisso. Pense de uma forma diferente. Você que está se preparando para ser psicanalista, precisa pensar fora da caixa, e principalmente da caixa da religião, por favor. Ok? A segunda teoria de Freud, ele diz assim, é interessante que ele fala assim, respalda-se no conceito da pulsão de morte, descrito como um certo apetite pela morte presente em todo ser humano. Gente, e aqui eu faço questão de citar o professor Montever, que veio aqui e disse que eu assisti a primeira aula, ele escutou de uma psicanalista que o suicídio é uma volta ao útero. Eu achei fantástica essa frase dele. É isso daqui. Porque, veja, nós estamos aqui, todo confortado, tudo acolhido dentro do útero, somos expulsos num processo de dor, num processo onde é incompreensível aquele ato, por que eu tenho que sair? E se eu não sair, o corpo me expele, né? E agora, dentro desse novo mundo, a dor continua sendo tão grande que eu posso ver na morte uma forma de voltar a esse estado inanimado, esse estado de acolhimento. Por isso que Freud vai dizer que uma das coisas que pode ser é um apetite pela morte. Eu gosto desse termo, apetite pela morte. Não é que nós temos, nossa, mas a morte, ela faz parte da nossa essência desde o dia da concepção. Porque se nós pensarmos friamente, nós só nascemos para caminhar de encontro o que, gente? A morte. E é um processo simultâneo. Exatamente. Concomitantemente nós estamos vivendo e morrendo. Exato. A minha infância já morreu, a minha adolescência já morreu. Passou. O Karnal vai dizer assim, eu gostei dele, ele fala assim que ele não consegue estar num dia de Réveillon. Porque agora, aos 52 anos, ele tem uma consciência, e Hamlet vai dizer que a nossa consciência, quanto mais velho nós ficamos, ela nos deixa covarde. Sabe por quê? Porque a nossa consciência vai dizer, a cada ano que passa, você está mais perto de uma coisa, da sua morte. Né? E é interessante, eu fiquei com esse conceito na minha cabeça, é verdade. Eu estou vivendo uma fase depois dos 40, que agora eu estou fazendo plano, porque assim, eu recebi um parabéns que é assim, pastor, que você tenha mais futuro do que passado. Isso me fez refletir. Eu falei, meu Deus, é verdade, mas se eu olhar bem para frente, eu vou ter mais passado do que futuro. Né? Embora eu quero a longevidade, mas eu sei que uma coisa é certa, a morte. Esse apetite faz parte de todo ser humano. E na dor da depressão, às vezes a gente vê ele como uma saída para sair daquela dor. Tá? Olha o que Lacan vai dizer a respeito do suicídio. Ele inicialmente define suicídio como um modo de sair da cadeia significante, uma recusa radical ao assujeitamento do sujeito à dor de existir. Porque existir é tão dolorido, é tão trabalhoso que o sujeito diz assim, eu não quero mais existir. A princípio ele define como isso. E isso é o que a gente precisa entender, porque muitas vezes na nossa escuta o sujeito vem com isso, eu não quero existir mais. E aí ele vem de diversas formas. Às vezes ele vai chegar para você com essa pulsão de morte mascarada de uma inferioridade, de uma dor da existência. Ah, porque a minha vida sempre foi assim. Quando uma pessoa começa a chegar na clínica dizendo, olha, eu sempre sofri, olha, minha vida sempre foi dolorida, desde pequeno, E quando ele começa a trabalhar muito essas memórias doloridas, memórias que realmente trazem pulsão de morte, nós precisamos dar uma escuta especial. Não é isso, professor? Com certeza. A questão do suicídio, ela não pode, agora falando aos profissionais, não pode ser banalizada.
ela não pode ser entendida como a sociedade entende. Não, o profissional tem que acolher qualquer resquício, qualquer reminiscência, qualquer indicação, qualquer sinal de alerta, qualquer indicador, com muita seriedade, com muita seriedade. É inadmissível um profissional de saúde mental banalizar qualquer indicação de suicídio. Isso está fora. Nós temos que levar a sério. Eu estou há 15 anos na saúde mental, mais de 15 anos, e eu aprendi isso com o Neuri, né, que foi um curso que nós tivemos quando eu trabalhava no Cândido Ferreira, que é um dos maiores psiquiatras das interconsultas na Unicamp. Sujeito fantástico. E olha, Lacan ainda vai dizer que todo suicídio é um ato. Porque nós precisamos entender que o sujeito vai construindo esta vontade, esse desejo, até que ele toma uma decisão e faz uma passagem ao ato. Então veja, ele pode sim, nós vamos ver aqui nos tipos de suicídio, tem um que ele pode ser atormentado por vozes e fazer automaticamente. Mas, psicose, mas ele vai passando, ele vai construindo e ele passa a esse ato. Tipos de suicídio que nós precisamos entender. No que tange às estruturas clínicas, a psicanálise divide em neurose, psicose e perversão. O suicídio apresenta algumas especificidades, né? E eu fiz questão, sendo assim, é possível referir-se ao suicídio como suicídio neurótico, melancólico, psicótico ou perverso. No suicídio da neurose, o neurótico, se caracteriza, em sua maioria, como sendo um apelo dirigido ao outro. Ou seja, como ele não consegue expressar, falar, trabalhar aquilo que é expectativa, às vezes o apelo que ele faz é esse ato de suicídio. Né? Eu me lembro aqui, quando nós estávamos no 2º ano, de um cidadão que se enforcou numa das pontes aqui na Suleste. E mais tarde, pesquisando a respeito dele, ele tinha um problema muito grande. Não conseguiu expressar e ser aceito pelo pai, por uma opção que ele tinha feito. Então, o apelo para que ele fosse aceito foi ele subir naquela ponte, se enforcar, para que o outro visse que ele era importante. Agora veja, isso foi construído. Talvez ele não conseguiu falar, eu não sei se ele conseguiu lidar, eu não sei como que era o acolhimento dele. Mas na neurose, ele funciona dessa forma. Então, ele é um apelo ao outro, uma demanda de amor, de reconhecimento. Gente, tem gente que comete suicídio porque ele simplesmente quer ser amado. E ele não consegue expressar isso. E o apelo que ele tem é a passagem ao ato. Ok? Então nós precisamos. No melancólico, o psicótico e o perverso, alguns suicídios se constituem numa passagem ao ato, se caracterizado pelo fato de que o sujeito encontra-se identificado ao objeto, deixando a cena e precipitando-se num ato de suicídio. Ou seja, ele não aceita que aquele objeto foi embora. E ele entra naquela cena e quer ir também e vai. Já tivemos casos de que a pessoa perde um cônjuge, ela não consegue lidar com aquilo, volta para o seu lar e comete essa passagem para estar junto com aquele que se foi. E isso é extremamente importante nós entendermos. Ok? Os suicídios melancólicos são passagem a atos radicais. Em muitas vezes, casos irreversíveis. Nesse tipo de suicídio, verifica que o sujeito está totalmente identificado ao nada, ao objeto enquanto resto, ao desejo do mundo. Ele se queixa de um sofrimento profundo, materializado sob a forma de angústia, referido como uma dor dilacerante no peito e na alma. Tem gente que fala assim, olha, eu estou sentindo uma dor tão grande, é uma dor tão profunda no meu peito e na minha alma que eu não consigo mais viver. E como meio de se livrar dela,
ele não suporta a dor de existir e sai de cena. Ou faz a passagem ao ato. Já a questão daquele que é psicótico, ele frequentemente está escutando vozes. Como ele já está na psicose, já não tem muito domínio, aliás, não exerce domínio sobre muitas coisas, ele começa e ele atende aquelas vozes. Tive casos que a pessoa foi tratada como um endemoniado, mas não era um psicótico. E ela dizia para os familiares: eu escuto um homem me dizendo, se mata, se mata. Levaram para pastores, levaram não sei na onde. E o fim foi que ela cometeu suicídio, em decorrência de estar ouvindo isso. Gente, isso é muito grave. Nós precisamos ter muita atenção no que diz respeito a esses tipos de estrutura. Porque, veja, o suicida, ele não é suicida porque ele quer. Ele não é suicida porque... Não, ele é suicida porque a dor que está dentro dele vai fazer de uma forma ou de outra. Exatamente. Ele se eliminar ou ter o suicídio como a única saída. Então, conhecendo esses tipos de suicídio, nós precisamos entender que o nosso papel como psicanalista, como agentes que vão ajudar essas pessoas, é fazê-los entender esse momento, dar ferramentas para que ele seja acolhido nessa dor e tenha capacidade de tirar de si esse desejo, esse apetite de passar ao ato. A escuta ainda é a melhor coisa que nós podemos fazer, mas junto com ela é importante entender. Se você detecta no seu analisando que ele tem pulsões de suicídio, pulsões de morte, é importante que você saiba como conversar com os familiares. É importante que você saiba agir preventivamente. Olha, é bom que alguém fique, é bom que alguém durma com ele no quarto, é bom que alguém cuide dele de mais perto, não deixe ele dirigir, não deixe, sabe? Coisas que você vai identificando, porque ele vai dando. O sujeito sempre, o suicida, ele sempre vai dar para você aquilo que ele quer fazer. Ele descreve a cena até que ele se torna, conforme diz, autor, ator e diretor do seu próprio suicídio. Ou seja, ele escreve, ele atua e ele executa aquilo que ele está pensando. Para quem que ele vai fazer isso? Para você, que está lá pronto para atendê-lo. Agora, mas eu não sou psicanalista, ok. Mesmo assim, ele vai fazer com você a mesma coisa. Ele vai falar do roteiro, ele vai começar a falar sobre isso. Ele vai começar a demonstrar traços de depressão, traços de dor, pulsão de morte, ele vai querer desanimar, ele vai se desmotivando e você precisa imediatamente, ao identificar qualquer um desses traços, buscar uma ajuda especializada para que haja tempo hábil para tirarmos ele da dor e ele não venha passar ao ato. Encerramos esse setembro amarelo dizendo para você que depressão e suicídio não só é coisa muito séria, mas é uma coisa atual. É uma coisa que nesse momento, enquanto eu falava para você, várias e várias pessoas passaram ao ato, porque tiveram ou não tiveram ajuda. Né? Então assim, gente, eu diria para você, além de agradecer a oportunidade do Instituto da Família de estar aqui falando com você, é que não é só setembro que você deve estar atento. Todos os dias, esteja atento se você está sendo ladeado ou se você ladeia alguém que tem estes traços, essas pulsões mais exacerbadas ou que consegue falar a respeito da sua dor. Preste bem atenção, porque pode ser que aquela pessoa está somente te mostrando a cena que ela está construindo para ela atuar e executar um suicídio. Pais de adolescentes e jovens, seus filhos, eles são muito mais rápidos do que os adultos no que diz respeito a cometer suicídio. Presta atenção, porque o fato dele estar trancado dentro de um quarto no computador pode ser que a cena já esteja construída e ele só está esperando o momento para ele passar ao ato. Dê atenção, acolha. Eles estão vivendo o pior momento da sua vida.
Não são mais crianças, não são adultos, não são jovens, não sabem o que são. E por não saber o que são, essa dor é muito terrível. Às vezes não são aceitos no seu grupo, não são aceitos no seu convívio. E para eles a melhor coisa que existe é passar ao ato e tirar essa dor. Por favor, se você conhece, se você sabe de alguém que está passando por isso, nós estamos nos colocando à disposição para ajudá-los. Nós estamos nos colocando à disposição para estender aquele conhecimento que Deus nos permitiu ter, para ajudar essa pessoa a sair da dor. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha compreendido. Essa aula está à disposição aqui no Instituto da Família. Quero agradecer mais uma vez ao diretor, ao meu mestre, como eu chamo, pastor Kleber, a todo o quadro de docentes aqui do Instituto da Família e dizer que eu muito me alegro em poder tratar desse tema. E eu me lembro que o senhor postou uma foto quando nós estávamos no primeiro ano. Estava sentado ali, jamais imaginava que estaria aqui hoje. Tenho a camiseta até hoje. E depois da psicanálise tudo mudou. Eu vivo para escutar e não mais para falar. Porque quando se escuta bem, a gente vai ser muito melhor e vai causar influência de uma forma diferente. Deus abençoe a todos. Estou à disposição de vocês. Obrigado, pastor. Eu quero encerrar deixando o que em mim produziu todos esses 4 encontros. E o que em mim pode ser falado em poucas palavras, buscando o que há de mais relevante a ser dito, é que o amor continua sendo a maior tecnologia para a vida. Que nós possamos deixar de aconselhar e ajudar. Que nós possamos deixar de dizer como o outro tem que funcionar e ter a oportunidade de auxílio praticá-la. Que possamos deixar de pôr um peso que o outro não suporta e muito menos eu. Que nós possamos estender as mãos. Que nós possamos tirar uma nota do bolso, que nós possamos pôr um prato de comida, que nós possamos abrir uma bolsa, uma matrícula, que nós possamos dar um abraço, que nós possamos repreender na hora que vai ser acolhido, que nós saibamos amar. Porque o amor é a maior tecnologia para se viver. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Guanabara, existia um rapaz que andava na rua de casa aqui, na rua do Instituto, e ele, pela vivência de drogadição, despertava uma série de medos nas vizinhanças. E como eu sou expansivo e comunicativo, em pouco tempo eu já conhecia as vizinhanças. E aí um dia eu parei na esquina e justamente aquele rapaz me pediu uma carona. Não estou dizendo para você fazer isso. Isso tem a ver com a minha personalidade. Eu dei carona para ele. E aí depois dei a segunda, dei a terceira. E eu descobri que aquele rapaz era um esquizofrênico, aqui do lado de casa, eu tendo 10 anos de experiência com esquizofrenia e com psicose. E que a imagem dele distanciava o amor que os vizinhos poderiam expressar para ele e entre eles, porque ele era realmente um amor de pessoas. Aí depois alguns outros vizinhos que rompeu essa barreira, me falou do amor de pessoa que era aquele jovem. Então que a gente possa, que nós possamos não julgar ninguém e estar disposto a ajudar. Quer saber de uma coisa? Sabe do resultado disso? Se você, talvez você não vai conseguir viver plenamente isso, porque isso é muito sofisticado. Mas se você tiver isso como alvo e praticar, eu vou só te dar um resultado bom. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, acompanhará a sua vida de uma forma especial. Encerramos a nossa campanha querendo colocar no lugar mais alto a palavra chamada amor. Obrigado a todos os alunos. Semana que vem nós voltamos às aulas. Daqui 10 minutos o nosso psicanalista Ezequiel estará no grupo respondendo as questões. Ele precisa só de um tempinho aí.
Enfim, um grande abraço. Obrigado, Ezequiel. Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de deixar essa frase para você. Me segue lá no Ezequiel Rocha Oficial. Eu postei hoje. Se apaixone porque você está se tornando a sua melhor versão. Seja compromissado com você. Deus abençoe.